Continuando então, pessoal, a gente construiu o nosso modelo matemático, nós definimos as variáveis de decisão do modelo matemático, criamos as restrições, diversas restrições de fund balance, de alocação total de recursos, limites de exposição por ativo, limite de VaR. Criamos então aí uma série de políticas, né, que representam tudo que a gente pode fazer, o tipo de movimentação que a gente pode fazer com os ativos. Criamos também restrições de alocação e desalocação mínima. Então a gente tem aí um conjunto de regras do jogo, né, digamos assim, expressas pelas restrições, que são escritas em função das variáveis de decisão. A próxima etapa, a próxima parte do nosso modelo matemático é justamente a função objetivo, que é onde a gente vai expressar o que a gente quer perseguir de fato, né? Para fazer a definição da função objetivo, a gente vai usar essa macro do JUMP, do JUMP, chamada @objective. É uma macro muito parecida com a macro que cria variáveis de decisão, variable, e a que cria as restrições, que é a constraint. O primeiro parâmetro da macro objective é o modelo, né, como nas demais macros, model, que a gente vai usar aqui o model, que é o nome do modelo que a gente criou lá no início. O segundo parâmetro é o tipo de operação que eu quero fazer com essa minha função objetivo. No nosso caso, a gente está buscando aqui fazer uma operação de maximização. A gente vai escrever uma função que a gente quer maximizar, né? Então a gente bota aqui max. Se fosse minimização, seria min. No nosso caso aqui, a gente vai usar a maximização. E aqui abaixo, o terceiro parâmetro é a expressão matemática que representa de fato a função objetivo. E no nosso caso, quem é a função objetivo? A gente tem aqui alguns termos, né, que a gente vai identificar na função objetivo para mostrar por que é essa, né, a nossa escolha, né? Nessa primeira parte aqui, a gente tem basicamente o retorno médio ao final do período. Então, a gente está trabalhando com um período, um horizonte de 3 meses. Então, eu estou dizendo nessa linha aqui que a gente vai tentar maximizar o valor médio da carteira no final do horizonte de um trimestre, no caso aqui, né, do nosso exemplo. E aí, como que eu represento esse valor médio? A primeira parte eu preciso das probabilidades de cada cenário. No nosso exemplo, a gente está trabalhando com a hipótese de que os cenários são todos equiprováveis, ou seja, tem a mesma probabilidade. Então, o cenário médio vai ser calculado como a média simples dos valores da carteira em cada um desses cenários. Então, para calcular a média simples, eu basicamente divido, né, pela quantidade de cenários. Então, é esse termo aqui, 1 sobre quantidade de cenários. Depois eu tenho uma multiplicação aqui pelo nocional, porque todas as nossas alocações, né, as variáveis de decisão, elas são expressas em termos percentuais. Então, a minha solução ótima, que está armazenada aí na variável de decisão x, que são os pesos ótimos, ela tem percentuais. O somatório do x em torno dos ativos é 1, né, 100%. Então, para recuperar esse valor e levar ele para um valor monetário em reais, a gente vai multiplicar aqui pelo valor da variável nocional, que é o valor inicial da nossa carteira em reais. E aí a parte que faz de fato o trabalho de cálculo do retorno é essa daqui, que eu acabei de selecionar. Então, vamos tentar identificar o que está sendo feito aqui. A gente tem aqui, primeiro, essa função aqui do jump sum, que é o somatório, né? Então, pensando lá no modelo matemático, isso aqui é um somatório. A gente tem depois aqui do lado de cá, a gente tem o for em torno de dois conjuntos. O for em torno dos ativos, né? No conjunto ativos, e eu tenho o for em torno da quantidade de cenários. Então esse é um somatório duplo, né? Tem um somatório para cada ativo, para cada cenário. E aqui dentro eu tenho um outro termo, que é a exponencial do cenário para o ativo A no cenário S. Então aqui a gente está usando pela primeira vez, né? Pela primeira vez, além lá no cálculo do VaR, que isso ficou escondido lá, então a gente não viu isso ainda, né? Só vai ver na aula auxiliar sobre VaR. Aqui a gente está usando aquele dicionário de cenários que a gente construiu, né? Cenários do ativo A ou cenário S. A gente tem aqui 1000 cenários, né, mais ou menos. Então, exponencial porque a gente está trabalhando com uma convenção aí de retorno, né, de log retorno. Então, esse ESP desse retorno vai me dar alguma coisa do tipo 1, alguma coisa, então 0,98, né, de acordo com o cenário que eu estiver observando. Então, na prática, o que isso aqui vai fazer? Ele vai somar todos os retornos, vai pegar o peso alocado no ativo e vai carregar ele para o final do trimestre com o cenário correspondente. Então, digamos aqui que eu estou com tudo alocado aqui na renda fixa. Eu tive um retorno de 10%, então vai ser ESP de 0,1. Né?
Então ele vai me dar aqui um retorno, vai dar alguma coisa tipo 1 ponto alguma coisa, né? E eu vou ter carregado aqui esse 1 para 1 ponto alguma coisa, 1.1, digamos, né? Então eu vou fazer isso para cada um dos ativos, né? E vou somar tudo isso, né? E faço também em torno dos cenários, e aí depois divido tudo isso pela quantidade de cenários. Então dessa forma, essa linha aqui me dá o retorno médio ao final do período. Certo, isso é o que eu vou, né? O resultado que eu vou produzir de acordo com as alocações que eu fizer. Porém, a gente também colocou aqui no modelo o conceito de custos de transação, então, que estão representados nessa segunda parte da função objetivo. Então, os custos de transação, nesse caso aqui, eles estão modelados como uma taxa de corretagem, que tem um valor fixo, que está nessa variável aqui, esse parâmetro, taxa de corretagem, que a gente criou. E ela vai funcionar assim: se eu fizer alguma operação de compra, eu pago a corretagem. Se eu fizer alguma operação de venda, eu também pago a corretagem do mesmo jeito. Então, basicamente, para eu calcular o custo total, né, de corretagem, que vai ser o meu custo total de transação, eu tenho que fazer um somatório dessas taxas que foram cobradas, né, de acordo com as operações de compra e venda. Então, basicamente, eu vou multiplicar aqueles flags, né, que eu construí de compra e de venda e vou multiplicar pela corretagem. Então, quando o flag for 0, né, quando o flag for 0, ele vai multiplicar 0 vezes a corretagem, não vai gerar nenhum custo. Quando o flag for 1, ele vai multiplicar esse flag pela corretagem e vai me dar um custo de transação associado. Então, repare aqui em cima, na linha de cima, eu estou deduzindo, né? Estou menos, né? Então eu tenho o valor da carteira menos os custos de transação. Então, isso vai me dar um valor líquido ao final do período, o valor líquido médio ao final do período. Por que aqui embaixo não tem esse termo de 1 sobre quantidade de cenários, não tem nenhuma média aqui? Porque esse valor aqui ele não está sujeito aos cenários. Eu vou pagar isso instantâneo, no momento do rebalanceamento, né? É um custo que eu vou incorrer agora, ele é um custo certo, né? Se eu fizer a transação, eu vou pagar essas taxas, né? Se eu não fizer, eu não pago, independente do que vai acontecer lá na frente depois de um mês. Então, basicamente, funciona assim. E aqui é interessante também destacar aqui, né? Eu somo aqui em torno dos ativos, né? Somo aqui for A em ativos. Então, eu vou computar isso para cada ativo. Se tiver algum ativo que eu não fiz nenhum negócio, o buy flag vai ser 0, o sell flag vai ser 0, a taxa de corretagem vai ser 0 para aquele ativo. Já no outro caso, eu posso ter uma compra ou uma venda, lembrando que elas são mutuamente exclusivas. Por isso que eu posso somar o buy e o sell do mesmo ativo, porque na prática isso aqui vai dar 0 ou 1, né? Porque só um dos dois vai estar preenchido com 1, ou nenhum dos dois vai estar preenchido com 1. Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui aqui a nossa função objetiva. A gente pode rodar, né? E depois de rodar, vou aproveitar e vou dar um print no model, né? Tá aí, criamos a nossa função objetiva. Então lembra aqui que lá nas células anteriores, a gente aqui, no início do modelo, a gente via lá um max de 0, né? Ou um min de 0, né? No caso, né? Agora não, agora a gente já modificou a função objetivo, e agora ela é uma função objetivo que busca maximização, e eu tenho aqui um monte de termos, né? E se a gente for analisar aqui esses termos, a gente vai ver que aparece aqui o quê? Aparece o valor do nocional, né? Que é cerca de 100 mil, multiplicado por alguma coisa, né? Pelo cenário, né? De um determinado papel. Né? E assim vai. Então tem um monte de termos aqui, é bem grande essa função objetivo, né? Mas é basicamente os cenários para cada um dos ativos em torno em cada um dos cenários, são um somatório duplo, né? Então está tudo aqui dentro. E no final vai ter aqui uma série de subtrações aqui de menos 10. Vou pegar aqui o finalzinho, dá para vocês reconhecerem, tá vendo? Menos 10 by flag LRN3, menos 10 sell flag LRN3, ou seja, são os termos dos custos de transação. Algum desses dois aqui vai estar preenchido, né? E ele vai deduzir R$10 se for feita a operação de compra e venda. E aqui para baixo a gente tem então o restante do nosso modelo, né? Uma série de restrições que a gente criou nas células anteriores. Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui a construção do modelo. Recapitulando, então, a gente preparou os dados, a gente instanciou o modelo, criou variáveis de decisão, criou as restrições do modelo e, por fim, agora criamos a nossa função objetivo. A próxima etapa é a gente resolver o modelo matemático, que é feito por meio de um solver externo, usando um método né, padrão, né, de resolução desse tipo de modelo, que no nosso caso é um modelo de programação linear, mas que possui também algumas variáveis inteiras. É isso que a gente vai fazer na próxima aula, que é executar o modelo. Tá? Eu gostaria que vocês passassem, antes de começar a executar o modelo, dessem uma revisada geral, passassem, né, pelo modelo todo, revisando as células e tal, para entender legal, porque depois a gente vai resolver e vamos começar a analisar os resultados. Tá? Beleza, pessoal. Eu espero vocês aí na próxima aula, então.